Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. Nosso personagem de hoje é o anão de O Senhor dos Anéis, Gimli, e o nosso assunto é seja um agente de conexão em sua geração. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de João, capítulo 4, verso 9, que diz: A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Gimli é um anão de Durin, que aceita participar do grupo que acompanhará Frodo o Bolseiro na missão de destruir o Um Anel. Ele é filho de Glóin, um dos anões que acompanharam o tio de Frodo, Bilbo, na aventura para retomar a montanha solitária do dragão Smaug. Sua entrada na Sociedade do Anel acontece de maneira indireta e quase que por acaso. Gimli vai a Valfenda com seu pai para contar notícias sobre seu lar Erebor. Nesse momento, ele descobre que o sobrinho de Bilbo, amigo de seu pai, estava com o Um Anel e tinha decidido destruir a joia na Montanha da Perdição, no coração de Mordor. Ele oferece seu machado para acompanhar o jovem hobbit, mesmo sabendo da probabilidade de sucesso bastante improvável. Um dos seus companheiros será o elfo Legolas, e o início da jornada será de estranhamento entre os dois, tendo em vista a tradicional animosidade entre as duas raças, que remonta a um passado distante em que algo ocorreu, causando a interrupção na amizade dos grupos. Porém, ao longo do tempo, os dois se tornam grandes companheiros, sendo fundamentais nas diversas batalhas da Guerra do Anel. Além disso, Gimli encontra Galadriel quando a sociedade passa por Lothlórien e fica tremendamente impressionado com sua sabedoria e beleza, fazendo com que o anão mude sua percepção acerca dos elfos. Quando ele oferece presente aos membros da comitiva que protegia Frodo, o anão pede um fio do cabelo de Galadriel, recebendo 3 fios, sendo chamado de portador da mecha pela Senhora de Lórien. Por essas experiências positivas, Gimli vai ajudar na restauração do relacionamento e amizade entre as duas raças. Seu discurso sobre os elfos junto aos anões será fundamental para estabelecer um longo e duradouro período de paz entre os dois grupos. Interessante notar que o nosso personagem baseava seu preconceito na história. Seus antepassados haviam se desentendido com os elfos e por isso ele sentia a obrigação de não aceitar Legolas como companheiro de jornada, mesmo não tendo nenhuma relação direta com esse conflito do passado. A Bíblia nos conta a complexa história entre judeus e samaritanos, que aplicavam o mesmo princípio do nosso texto de hoje. Quando analisamos a história de Israel, houve um período em que o reino era um só. Depois do reinado de Salomão, houve uma cisma e 2 reinos se formaram, Judá e Israel. E esse tinha na Samaria sua região mais importante. Uma série de acontecimentos históricos durante os séculos que se seguem afastam gradativamente judeus e samaritanos. Quando Jesus inicia seu ministério terreno, cerca de 1000 anos depois da divisão do reino, muitas gerações haviam se passado, e a origem do conflito entre os dois grupos, que eram irmãos em um passado distante, havia se perdido no tempo, sobrando apenas o preconceito entre aqueles que perpetuaram essa cultura entre esses povos. Durante seu ministério, Jesus visita uma cidade da Samaria chamada Sicar e conversa com uma mulher samaritana. O resultado dessa conversa foi não apenas a salvação dessa mulher, mas da sua cidade inteira.
Precisamos, como igreja, romper preconceitos estabelecidos na nossa cultura para amarmos as pessoas exatamente como Jesus fazia, com o objetivo de conectá-las a Deus. Seja você também um agente de conexão, ajudando as pessoas a vencerem seus preconceitos. Minha oração é que possamos ter a mesma mudança de mentalidade que nosso personagem de hoje teve ao longo da sua jornada. Em uma das melhores cenas de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, Gimli e Legolas têm um diálogo, onde Gimli diz: "Nunca pensei que morreria lutando lado a lado a um elfo." Legolas responde: "E morrer lutando lado a lado a um amigo?" Gimli então sorri e diz: "Ah, sim, isso eu posso fazer." Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.